Fala, torcedores, beleza? Começou a Libertadores para os brasileiros e o primeiro clube a estrear foi o Flamengo, pessoal. Agora há pouco, lá na Colômbia, o Flamengo empatou de 1-1 com o Milionários. Gente, decepção. Essa é a palavra para a estreia do Flamengo na Libertadores. Lohan, acabou o molinho do Carioca. O time enaltecido, o time que não levava gol, o time isso, o time aquilo. Primeira vez no ano que foi testado de verdade, fracassou, na minha opinião. Altitude, beleza, né? Assistindo os comentários dos jornalistas, alguns dizem que influencia, outros dizem que não, porque é só 2.600 metros, né? Com certeza não é igual, né? Porque, como mesmo diz o Calçade na transmissão pela ESPN, igual você jogar no Rio e São Paulo, igual você jogar em Manaus e no Pará. Agora, jogar na altitude de 2.600, jogar no nível do mar, igual não é. Porém, vamos lá, né, gente? Não foi a altitude que atrapalhou o Flamengo, tá? Hoje, com a gente aqui no vídeo, o Lohan, flamenguista, para falar um pouco sobre a estreia do Flamengo e já está revoltado. Até tripé já quebrou ali antes de a gente gravar o vídeo por causa desse empate. Minha opinião, Lohan, o Flamengo começou bem, já com 15 minutos podia estar com 2-0 no placar. O Bruno Henrique perdeu um gol com uma defesada do goleiro. E o Vinha, né? Que gol que ele perdeu. É o tipo de gol que eu não admito o cara perder. Ele pode até acertar o chute e o goleiro pegar, jogar na trave. Agora, o chute que ele fez, todo errado, jogando a bola lá na estratosfera, chega a ser vergonhoso. Depois disso, não sei se é altitude ou não, o Flamengo recua, perde força, o Milionários cresce e pela primeira vez, eu vou logo elogiar, né? O Rossi trabalhou e trabalhou bem no primeiro tempo. Um goleiro que eu duvido muito, não é meu goleiro preferido, tenho minhas dúvidas que ele vai ser um bom goleiro no Flamengo. Mas hoje foi exigido e correspondeu no primeiro tempo. A trave também ajudou a gente, né? Naquela cabeçada lá do rapaz, a bola bateu na trave e eles não abriram o placar. Segundo tempo, o Tite faz uma troca logo no intervalo, tira o Igor Jesus e coloca o Alan, né? O meio-campo melhora com isso, o Flamengo cresce no jogo e aí vem o pênalti, né? Para mim, meio exigente, na minha opinião, na minha visão de ver futebol, foi um pênalti meio exigente. Não sei se eu marcaria aquele pênalti e muito menos expulsar o cara. Expulsar, então, eu não expulsaria mesmo. Veio o pênalti, o Flamengo faz 1-0, controla o jogo. Na minha opinião, Lohan, o Tite começou a, vamos dizer assim, administrar o jogo antes da hora, né? Achando que o time do colombiano não teria forças para buscar o empate, tirou o Pedro, foi tirando alguns jogadores importantes, começou a rodar a galera. Só que aí o time lá, com -1, fez uma jogadaça. Um jogador até com o nome do Rivaldo, se eu não me engano, na transmissão até disseram que é homenagem mesmo ao Rivaldo, aquele jogador do Palmeiras, dos anos 90. Fez uma jogadaça, deixou o Pulgar no chão. Davi Luiz fez nada, foi daquele bote ruim que ele sempre dá, que eu acho ele muito fraco. Alan também não corta a bola na frente dele, a bola sobra para o Ruiz e ele abre o placar. O Flamengo toma o primeiro gol do ano com o time profissional e também no primeiro jogo, vamos dizer assim, testado de verdade. Não tomou nos clássicos, gol no Carioca, porém, jogo de verdade, o primeiro foi esse ano. Depois, o Flamengo ainda teve uma chance de fazer o segundo gol, porém o Milionários também teve a chance de marcar o seu gol. Aí o jogo foi meio se arrastando até o final e o Flamengo tem esse empate, na minha visão, melancólica, ainda mais pela expectativa do jogo, né? Se o Flamengo viesse mal, eu nem falava nada. Mas vem bem, o time que não toma gol, o time que acertou a zaga, e hoje não foi o caso. Não sei por que o Léo Pereira foi poupado, mas eu nunca entraria com o Davi Luiz. Eu acho ele fraquíssimo, sempre achei isso. E ainda mais na altitude. Também a troca pelo Vinha não funcionou. Vinha foi muito mal hoje,
né? Um jogador que eu acho que vai dar muita alegria ao Flamengo. É o jogador que o Tite gosta, na minha opinião, mas hoje foi muito mal. Já falei demais, Lohan, então segue aí. Fala um pouco o que você achou do jogo e essa estreia rubro-negra na Libertadores. É só a estreia, mas, na minha opinião, decepcionante. É isso aí, Robson. Boa noite, Robson. Boa noite a galera aí que acompanha o canal, acompanha a página aí. Concordo com quase tudo que você falou e, do meu ponto de vista do jogo, da partida, ele já vem um pouco diferenciado para mim já na escalação da equipe. Aí só sai, mas por quê? É uma escalação até, em particular, boa. Acho que a ausência menos esperada seria de La Cruz, né, que foi cortado nos 45 ali do segundo para poder iniciar a partida devido à febre, ao problema viral que ele teve, né? Mas já havia especulações de um provável time, alguns jogadores ser poupado. Aí eu falo com vocês, o primeiro jogo na Libertadores, como ele está falando, um dos jogos mais importantes para esse início de temporada, tirando aí o Carioca, porque é um campeonato que a gente tem que participar, é obrigado, e não é uma grande competição. A gente sabe que Libertadores não tem essa. Libertadores, meu amigo, 1-0 é ótimo, são 3 pontos garantidos, é isso que importa para cada clube. Ainda mais fora de casa, né? Contra um time fraco, né, Lohan? Fora de Claro, casa, né? Vamos. O né? Milionários deu calor no Flamengo, mas mais incompetência do Flamengo do que propriamente do time bom, né? Isso aí. Tinha até conversado com o Elton mais cedo, perguntado para ele a expectativa do placar do jogo. Ele me deu 2-0. Eu falei com ele que eu acreditava nos 3-0 e caiu por terra esse resultado que eu esperava. E aí, voltando agora da escalação, acho que pouparam o elenco para o início de poupar alguns jogadores para o primeiro jogo da Libertadores e ensinar altitude, eu achei, na minha opinião, um pouco arriscado. Você pouparia, na minha opinião, não querendo desmerecer o Nova Iguaçu, não, mas se você quisesse jogadores descansados, esse time que ele jogou hoje, eu teria poupado no primeiro jogo contra o Nova Iguaçu. Porque um time é mais inferior, o nosso elenco é bem qualificado, e se a gente não tivesse tido um placar tão elástico nesse primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, com o time misto que ele botou hoje, com jogadores que acredito que possam até vir a ser titular, dependendo do decorrer do ano aí, mas que ele poderia jogar com esses jogadores que entraram hoje no primeiro jogo contra o Nova Iguaçu. Se fosse para descansar um elenco que ele acha prioridade, como o Léo Pereira na zaga, jogando com a Ayrton Lucas na lateral, né? Tentando priorizar ou o Arrascaeta ou até o De La Cruz, como teve que ser cortado hoje, teria poupado eles no primeiro jogo da final do Carioca contra o Nova Iguaçu, porque se a gente não tivesse um placar tão elástico quanto hoje, a gente teria o jogo de domingo para reverter, se fosse um empate ou um jogo de no mínimo 1-0. Então, para iniciar com esse time hoje, na minha opinião, não havia necessidade. Acho que ele deveria estar com o time principal mesmo, que foi o time que jogou contra o Nova Iguaçu, para a gente poder ter o parâmetro. Infelizmente, com a única ausência do De La Cruz, porque foi o problema que ele teve no fim ali da preparação para o início do jogo. E aí a gente tem um jogo horrendo do Vinha, não entrou bem. Aí, como a gente fala, a questão da altitude, a gente não sabe se isso influenciou grande na parte física para ele, mas a partida dele foi horrível. Aí a gente tem o Igor Jesus, que também não entrou muito bem na partida. A gente vinha falando que ele vem tendo uma crescente nos jogos que ele entra, na metade do segundo tempo, ou às vezes nos 15 primeiros do segundo tempo. Tem entrado, tem jogado bem ali com o grupo, com o elenco, mas também com um meio campo muito qualificado, né? E um time posterior, que é o time adversário, que é de campeonato carioca, com uma qualificação inferior ao nosso adversário de hoje, ao Milionários. Então, hoje ele também não entrou numa partida muito bem.
E aí a gente sofre o gol no momento que a gente estaria de... que eu acho que todo torcedor do Flamengo estava assim, pô, agora o time vai assentar e de repente a gente vai fazer mais 2, 3 gols e encaminhar a vitória. Logo após o gol, a gente dá uma melhorada no campo, né? Com a entrada do Alan. A gente tem aquela melhora no meio campo, mas depois que tomou o gol, eu não sei se o elenco achou que ficaria mais fácil, até por ter um jogador a menos. E barganhou muito algumas jogadas. Jogando muita bola para trás. A gente viu no início, voltando um pouquinho no iníciozinho do jogo, eu achei um pouquinho desesperada a questão do meio campo para a zaga ali, que não estava concentrando muito bem o Jesus. E a gente voltando as bolas um pouco mais desesperada lá no goleiro. Que no brasileiro, no Carioca, a gente estava vendo muito time voltar a bola lá no Rossi, mas com controle de jogo, aquela bola voltada lá só para poder abrir um pouco mais, espaçar um pouco mais o time para receber aquela bola no meio campo, poder fazer a rodagem nas laterais e evoluir bem. No início do jogo, até o terceiro, quarto minuto ali, eu achei um pouquinho desesperada essa jogada para trás para o Rossi. O time estava desafogando a bola para o Rossi, que era para poder vir a descida do time do Milionários para a gente poder crescer para a jogada. Logo depois dos 5 minutos ali, 6, a gente melhora, a gente consegue ver o time com aquele domínio de bola, com aquela porcentagem de bola que a gente está acostumado a ver. E aí o Vinha perde aquele gol que, como você falou, aquilo ali, amigo, acho que até a minha irmã, que não joga bola, acertava aquela bola ali, pelo menos no gol. O goleiro pegar, Pelo menos acertar, né, filho? Pelo menos acertar. perde aquele lance ali, para ir daí, foi só ladeira abaixo para ele. Foi frustrante ter tomado esse gol e por muito pouco a gente não sai pior dessa partida, porque a gente achou que o time deles ia recuar após a expulsão do jogador e não foi bem o que aconteceu, né? Perdemos outra grande chance novamente com o Pulgar ali na frente, deu um chute também a lá se livrar da bola. Claro que no finalzinho do jogo o jogador com certeza estava um pouco mais cansado, porque jogar na altitude não é mole, mas a gente podia ter feito muito mais nessa partida. O elenco podia ter mostrado o potencial que a gente vinha acreditando nesses jogos do campeonato carioca, né? Achei que em algum ponto ficou a desejar. Mas é o que a gente diz, é Libertadores, nenhum jogo vai ser fácil. O time do Milionários, querendo ou não, é o atual campeão do campeonato deles, né? Se não me engano, acho que é Apertura que chama, né? Quase todos os campeonatos sul-americanos é abertura. Quase todos são chamados assim. Eles são o atual campeão e para estar na Libertadores não vai ser qualquer time já ter entrado na fase de grupo. Mas a expectativa em cima do nosso time não é por eu ser flamenguista ou você, mas a gente sabe que o Flamengo e aí correndo por fora junto, um pouco mais próximo o Palmeiras, são os times que são cotados para poder levar o título também desse ano. Eu não sendo um rubro-negro raiz, não, mas eu acho que a gente ainda sai à frente do Palmeiras também. Eu acho que o time do Palmeiras não está com uma qualificação tão boa quanto nos últimos 2 anos que a gente viu. Eu acho que o time do Palmeiras teve uma pequena queda, não teve uma grande construção de elenco para essa Libertadores, para esse ano. E a grande expectativa é que a gente ganhe esse título aí, né? Espero que esse primeiro jogo já tenha sido o botãozinho de alerta para a gente poder melhorar isso aí. Eu não vejo só Palmeiras e Flamengo, não. Eu vejo o Galo, vejo o Fluminense e, com um pouquinho de sorte, o Grêmio. Eu acho que os únicos 2 brasileiros que eu não boto fé, posso me enganar, claro, são Botafogo e São Paulo, mas Palmeiras, Grêmio, Flamengo e Fluminense,
Claro que Fluminense e Grêmio numa prateleira abaixo, não estou dizendo que eles são times iguais ao Flamengo e Palmeiras, claro que não são, mas a diferença técnica é pequena e dá para ganhar. Eu acho que esses 4 esse ano são os favoritaços, como diz o Arnaldo Ribeiro, na Libertadores. Sei que Palmeiras e Flamengo são melhores, mas não tiraria Grêmio e Fluminense dessa primeira prateleira. Aí depois vem a galera, né? Tem Botafogo, tem o próprio River, tem o São Paulo, aí tem os outros times sul-americanos, né? Que infelizmente, ou felizmente para a gente, né? A diferença hoje financeira e técnica do futebol brasileiro é imensa. Então, provavelmente, a LDU ganhou ano passado a Sul-Americana, sabe lá, Deus sabe como. Eu vi a final, o Fortaleza amassou a LDU e perdeu nos pênaltis. Então, era para ser no ano passado mais uma dobradinha brasileira, Libertadores e Sul-Americana, e bem provável que aconteça esse ano. Mas falando de Flamengo, né, que hoje o vídeo aqui é Flamengo, Lohan, tu já destrinchou um pouco esse jogo. Mas fala um pouco do Tite. Eu achei ele muito mal hoje. Tu já falou um pouco sobre ele, mas só para fazer uma ênfase no treinador, né? Que eu sempre falei que não é meu técnico preferido, porém eu sabia que era o técnico perfeito para o Flamengo no momento. E acho que ainda é o técnico perfeito. Porém, hoje não entendi, não sei se ele apostou na experiência. Eu não sou muito fã de experiência, né? Botando o Davi Luiz, volto a dizer, para mim, um jogador fraco, sempre achei. Quando ele era bom, eu achava ele fraco. Imagina agora já com idade, né? Foi com Vinha lateral, que também foi muito mal, e na hora do meio-campo escolheu a Juventude. Aí vamos dizer que ele errou, né? Em vez de entrar com o Alan, entrou com o Igor Jesus, que foi mal, aí depois trocou, colocou o Alan e o time melhora, né? Então fala um pouco do Tite aí, que tá todo mundo, Tite isso, Tite aquilo, mas hoje eu acho que esse empate está na conta dele, sem contar que depois tirou o Pedro. Tirou o Pedro com 20 minutos, fez o gol, o Pedro saiu, entendeu? O que ele achou? Que com menos um milionário não empataria? Confesso que até eu achei, mas eu posso achar, né? Eu estou aqui no meu sofá vendo o jogo, eu não estou na beira do campo treinando o time. Fala um pouquinho sobre o Tite aí. Sim, eu venho assim da mesma prateleira que você nesse sentido do Tite. Não é um técnico que me enche os olhos, mas ao meu ver também para o elenco, para o time que no momento que a gente estava precisando, ele foi um dos técnicos ideais mesmo, foi uma ótima escolha. Não era um técnico que, se chegasse para mim como torcedor, você prefere que venha o Tite hoje? Não falaria isso. Mas no momento foi o que acho que a diretoria do Flamengo acertou. E aí partir para o jogo de hoje, como eu falei, o início da escalação já não me agradou tanto, mas no meio-campo, ao meu ver, a opção pelo Igor Jesus era até de se entender, porque era um jogador que ele vinha utilizando mais até nos jogos do Carioca, e até porque até hoje o Alan... Eu só coloquei a questão do Igor Jesus para fazer uma réplica à questão do Vinha e do David Luiz, entendeu? Eu também acho que era a melhor opção. O Alan nem está jogando, coitado. O Alan entrou bem hoje, mas o Alan nem jogou ainda. Eu só fiz um trocadilho, né? Porque na hora do meio-campo, não, Juventude não. A experiência não. Aqui eu vou colocar a Juventude. E foi exatamente onde ele errou. Na experiência que ele procurou na lateral e na zaga, deu tudo errado. Exatamente. Aí eu também não colocaria o Davi Luiz. Eu acho que ele teria que ter entrado com... Já que ele queria tirar o Léo Pereira, ele entraria com o Léo Ortiz, na minha opinião. Ele tinha que ter iniciado com o Léo Ortiz, não com o Davi Luiz. Apesar de que, para mim, a zaga titular seria... A parte defensiva do Flamengo seria a mesma que jogou o jogo contra o Nova Iguaçu, né? O Varela lá na direita, a zaga composta por Léo Pereira e
Fabrício Bruno e o Ayrton Lucas na esquerda. Esse, para mim, era o time ideal. O único ausência do time que jogou contra o Nova Iguaçu para o time de hoje seria realmente a entrada do Igor Jesus no lugar do De La Cruz, que seria uma grande necessidade. E aí ele tirou tudo isso e no decorrer do jogo ele não demonstrou que queria aquela vontade. Ele já iria tirar o Pedro, pelo que me pareceu, e acho que todo mundo acreditou, ele já iria tirar o Pedro antes do lance do pênalti. Já tinha sido falado na chamada do Luiz Araújo, que já iria entrar, e aí tem a jogada que ocorre o pênalti. E aí, logo depois que o Pedro cobra o pênalti e faz, eles foram noticiar que o Luiz Araújo voltou a botar o colete e que não iria ocorrer a substituição. Acho que questão de 5, 7 minutos depois, ele vai e decide fazer a substituição. Cara, no jogo desse de Libertadores, numa altitude, você não usar o seu principal centroavante numa partida como essa, eu acho que ele pecou. E o Gabigol ainda suspenso, né? Se tivesse o Gabigol, mesmo mal, é o outro centroavante, né? Tudo bem, você trocaria ali, aí, pô, tudo bem. Aí eu acharia legal, mas aí, em poucos testes que ele fez com o Bruno Henrique, e acho que ele fez essa substituição de centroavante com o Bruno Henrique, acho que as 2 últimas partidas do Carioca, se não me falha a memória, acho que foram as 2 últimas partidas que ele fez isso no segundo jogo contra o Fluminense e nesse primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, que ele fez essa substituição de tirar o Pedro e jogar ali com o Bruno Henrique como centroavante, e que não mostrou uma grande opção na partida. E aí ele faz isso hoje também. No meu ver, também falhou. Acho que numa partida como essa, você precisa do seu centroavante ali, o cara de ofício. Querendo ou não, ele é o cara de ofício. Aí ele erra em tirar o Pedro para poder botar o Luiz Araújo e aí bota o Bruno Henrique como centroavante, sendo que o Cebolinha, desde a metade do primeiro tempo, ele já também não estava mostrando que estava bem na partida, né? Havia alguns erros que ele dominava a bola e lançava a bola na frente, não conseguia chegar, meio afobado. E aí a gente, na expectativa de que ele tiraria o Cebolinha para poder jogar cada um na sua função de ofício. Bruno Henrique na esquerda, Cebolinha na direita, Luiz Araújo na direita. Aí o Pedro como centroavante, ele trocou tudo. Joga lá como centroavante para o Bruno Henrique, mantém o Cebolinha, que já não estava bem, tão bem na partida, mantém ele na esquerda e o Luiz Araújo na direita. No meu ver, ele também falhou quanto a isso. Mas não estou criticando ele veemente só por causa dessa partida hoje, não. Até porque quem joga lá no campo são os jogadores. E aí a gente teve a infelicidade de quem entrou não jogar tão bem, na qual a gente, em momento nenhum, a gente falaria assim, eu não duvido de Vinha estar jogando na lateral. O que eu mais duvidaria ali foi mesmo a entrada do Fabrício Bruno, na qual, da opção, eu teria entrado com o Léo Ortiz. Davi Luiz. Quem entrou foi o Davi Luiz. Perdão, Davi Luiz. Ele tem entrado com o Davi Luiz e na minha opinião, eu teria que ter entrado com o Léo Ortiz. Primeiro jogo, né, Lohan? Primeiro jogo, vamos que vamos. Tem muita Libertadores pela frente. É isso mesmo. É decepcionante para qualquer rubro-negro, mas Sim. Faz parte. Faz parte. A gente fica decepcionado porque a expectativa acho que do rubro-negro menos fanático seria de pelo menos um jogo aí de 2-0. E aí a gente vê a partida dessa ainda com um jogador a menos, da gente ficar chateado, sim, pela partida. Sofrer um gol com um jogador a menos é realmente frustrante. Galera, queria agradecer a todo mundo que ficou aqui no vídeo com a gente. Muito obrigado, Lohan, por participar. Vai começar Brasileiro, filho, vai começar Libertadores. Então, se você tiver disponibilidade e quiser, o que não vai faltar é assunto e jogo do Mengão para a gente comentar aqui no canal. Pessoal, tá chegando o Brasileiro, tá chegando o Cartola FC. E esse ano a gente vai ter uma liga aqui do nosso canal. É a liga apenas Torcedor 1. É só se inscrever que você vai estar concorrendo.
Tem 2 tipos de premiação, pessoal. A primeira premiação é a liga de 38 rodadas, aquela liga clássica. Quem se inscrever vai estar participando e o vencedor no final do ano vai ganhar um prêmio de R$500, tá? E vamos ter prêmios por rodada. Já para participar desse prêmio por rodada vai funcionar da seguinte forma: a pessoa faz um Pix de R$2, tá? O e-mail está aqui na descrição desse vídeo. Fazendo esse Pix de R$2, a pessoa concorre a R$50 para o melhor da rodada. Então, cada rodada do Brasileiro vai ter um prêmio de R$50. Quem é cartoleiro e quiser participar, é só entrar na liga e a gente se encontra lá. Deixei o meu contato lá na descrição da liga. O nosso canal de apoio de contato vai ser o Telegram. É só obrigado a todos. Quem gostou do vídeo, curta esse vídeo, siga o nosso canal. É muito importante para a gente, para o crescimento do canal. Siga o nosso vídeo, compartilhe com os amigos. Alegria para os antes, tristeza para os rubro-negros. Mas é isso aí, Lohan. Muito obrigado por participar do vídeo. Muito obrigado a todos. E até a próxima, pessoal. Vamos que vamos. Obrigado, galera. Até a próxima. Valeu, Robson. Um abraço, galera.